Boa tarde a todos e a todas. A maioria das pessoas começa no jornalismo, chega no jornalismo pelo rádio e pela televisão. Eu cheguei de carro. Isso porque o meu primeiro contato com a notícia de uma maneira significativa e intensa foi por meio da revista Quatro Rodas, mais especificamente a edição de maio de 1995, que eu ganhei dos meus pais enquanto fazíamos compras no mercado de São José dos Pinhais. Obrigado, pai, obrigado, mãe, porque ali nasceu a vontade de contar histórias e de ser jornalistas. Nasceu ali essa vontade de compartilhar com todos aquilo que é diálogo, aquilo que é história. Eu sempre fui uma criança curiosa, uma criança dos porquês, né, que queria saber tudo e tudo nos mínimos detalhes. E quando a explicação dada não era exatamente satisfatória, né, porque criança é sempre um bicho curioso, eu buscava explicações nas enciclopédias, com os professores, e ainda assim, quando não era suficiente, eu criava a minha própria explicação. Obviamente isso não é jornalismo, isso é literatura, mas existe um diálogo muito importante entre literatura e jornalismo que muito me encanta e que me levou para esse caminho da notícia, né? Existe o jornalismo literário, que é justamente essa simbiose e que era exatamente o que eu queria fazer, mesmo quando criava as minhas próprias revistas em casa, com papel ao maço, com papel sulfite. Claro, que eram matérias derivadas daquilo que eu lia nas revistas. E durante 5 anos, eu li avidamente cada uma das edições que caíram na minha mão. Cada uma. Então eu conheci os jornalistas, conheci os fotógrafos e tinha inclusive os meus favoritos. Hoje já não diferencio mais um Fusca de uma Kombi, mas não importa. Ali foi a ponte para que eu escolhesse a minha profissão. E eu tenho certeza de que não passei nenhuma crise vocacional, né? Para mim foi muito fácil trabalhar exatamente o que eu queria fazer, o jornalismo. E isso, eu sou muito grato justamente aos meus pais pela possibilidade de um gesto tão simples ter transformado a minha pessoa, a minha forma de ver o mundo e de contar histórias. Tanto que quando eu entrei no jornalismo profissional, na Tribuna do Paraná, eu não consegui ainda, né, naquele momento, fazer exatamente o jornalismo que eu sonhava, o jornalismo que eu pensava que era realmente relevante. Não consegui ser o jornalista que eu gostaria de ser, nem fazer o jornalismo que eu gostaria de fazer, justamente porque era um meio completamente diferente. Mas ali eu consegui descobrir exatamente como fazer o que eu queria. Eu tinha um excelente professor, um jornalista veterano, o Edilson Pereira, que por meio de 2 séries que ele publicou ao longo dos 4 anos em que trabalhamos juntos, né, na mesma bancada, todos os dias, inclusive finais de semana, nessas séries eu aprendi completamente como proceder dentro do que eu gostaria de fazer, dentro das histórias que eu gostaria de contar, dentro das vidas que nessas histórias poderiam mudar também. Ele criou 2 séries. A primeira era a Tribuna da Verdade, em que ele cavocava histórias estranhas e mal resolvidas de décadas passadas para tentar criar um desfecho, para tentar buscar uma solução. E ali ele passava horas e horas entrevistando pessoas, horas e horas revisando material na biblioteca pública. Quantas vezes sentei com ele para ler juntos materiais com ele. E ali ele me ensinou muito. Foi um grande professor sem saber que lecionava. E a outra série era Crimes da Paixão, que imagino que pelo título a gente não precisa exatamente dizer o que é. Mas foi também extremamente importante para a minha formação, ainda que não sejam assuntos que me despertem interesse pessoal. Mas ali eu consegui perceber os meus horizontes aonde eu queria chegar. Entretanto, não foi na Tribuna que eu consegui construir o jornalismo dos meus sonhos. Foi preciso aparecer um padre na minha vida para que eu pudesse construir a minha identidade como jornalista. No ano de 2015, deixei a redação da Tribuna, assim como boa parte dos meus colegas, né? Foi um dos grandes enxugamentos da imprensa do Paraná naquele momento, e eu fui parar em um colégio, exatamente, um colégio jesuíta, cujo diretor era um padre e jornalista, e juntos nós criamos uma série dentro do site do colégio, uma espécie de editoria,
consultoria chamada Perfil, em que eu contava as histórias, as vidas dos funcionários do colégio, mas de uma maneira extremamente prosaica, né? Pergunta-resposta e sem o tratamento estilístico do texto, sem a transformação daquilo em um texto gostoso, de ver como se fosse um romance, como se fosse um objeto de literatura, como faziam os meus grandes heróis do jornalismo, como Gay Talese, Truman Capote, Tom Wolfe, Janet Malcolm, Antônio Calado, Joel Silveira, hoje em dia Eliane Brum, nomes que fazem parte do panteão das letras jornalísticas, por assim dizer. Mas tudo mudou completamente em uma tarde de agosto de 2018, quando alguém me provocou nos corredores do colégio: por que você não escreve perfis póstumos? Aquilo foi um sino. O que não eram os perfis póstumos, senão os fantásticos obituários que o New York Times publicava, por exemplo? Ou o que não eram os perfis póstumos, senão pequenas biografias de pessoas importantes ou invisíveis? O que não eram os perfis póstumos, senão exatamente aquilo que eu queria fazer ao longo de todos esses anos? E a primeira vítima, o primeiro personagem, foi justamente o fundador do colégio, o padre Oswaldo Gomes, falecido em um desastre de avião, um desastre aéreo, que ficou conhecido por muitos anos como o maior do estado. Isso lá em 1958, onde morreu não apenas ele, mas importantes nomes da política do sul do Brasil. E ali também passei várias horas com o meu amigo Edilson, meu professor, na biblioteca pública, pesquisando sobre o acidente, colhendo depoimentos de pessoas que testemunharam esse acidente, e entrevistando pessoas que conviveram com o padre, sobretudo alunos desse começo, desses primeiros anos de instituição. Inclusive, o primeiro aluno da instituição, que veio a falecer logo depois que o perfil foi publicado. Mas naquele momento, quando eu vi aquele texto publicado no site, eu percebi que era possível fazer o que eu sempre sonhei, fazer o jornalismo que eu sempre almejei, com uma qualidade, com uma identidade própria. Então era preciso avançar, era preciso ir mais longe. Eis que então escrevi mais dessa vez sobre o professor Lorenzato, o professor José Lorenzato, que entrou no colégio na década de 70 como um seminarista e terminou a sua jornada 40 anos depois, já como um avô aposentado, cujos netos e os filhos e a família próxima tem história dentro daquela instituição, e são histórias que se confundem com a história do próprio colégio. E aí é incrível porque, se no perfil do Padre Gomes eu precisei buscar elementos históricos, buscar elementos de diálogo entre a história do Estado, mas também a história pessoal do meu personagem e a história da instituição, para escrever sobre o professor Lorenzato foi completamente diferente. Eu precisava da memória das pessoas, eu precisava da lembrança que as pessoas tinham do professor Lorenzato. E aí também centenas e centenas de conversas, de transcrições, de escritas e reescritas. E é uma experiência incrível e emocionante, porque você percebe o quanto as histórias são caladas, né? As histórias são silenciadas pelo ônibus lotado, pelo corre-corre do dia a dia, pelos compromissos que nos assoberbam todos os dias, pelo tilintar das xícaras de café em um café, pelos nossos compromissos mesmo. Ali deu para perceber o quanto as histórias fazem a diferença na vida de quem lê, de quem conta e daquelas que viveram. Mas o tempo passa e eu deixei o colégio pouco depois, em 2019, mas era preciso avançar de volta, era preciso retomar a vida dos outros e contar novas histórias. E eis que eu resolvi contar a história de um amigo, de uma pessoa que eu achava que conhecia e que na verdade se revelou uma página em branco para mim. O Marcos Duarte, livreiro e agitador cultural daqui de Curitiba, e que tem uma história incrível como uma pessoa que pensa cultura e faz cultura praticamente em silêncio. Naquele momento em que ele me contou a vida dele, ele se revelou e se abriu como um espelho, não apenas de si mesmo, mas também de nós que produzimos, mas também de quem lê,
né? Nesse momento, nós nos aproximamos, nós contamos as histórias que realmente fazem a diferença e constroem o diálogo entre as outras. Quando o perfil do Marco já estava no ar, era preciso avançar um pouco mais, construir novas pontes, né? Porque são histórias que não morrem com as pessoas, são histórias que permanecem para sempre. O contar histórias, a função do jornalismo enquanto contador de histórias é de criar diálogos. No momento em que a gente rompe tanto, né, o diálogo como o momento atual, a gente retomar essa convivência é criar laços, é permitir que as histórias se perpetuem, que as vidas se perpetuem. Como a história de um artista que só descobriu que podia ser artista quando foi diagnosticado com uma doença gravíssima, que é o caso do Bruno Saint-Romain, um dos nomes mais interessantes da nova geração de artistas visuais de Curitiba. Ou do músico e dono de hotel com passaporte carimbado em viagens fora do corpo, pelo Brasil e pelo mundo, como é o caso do Murilo da Roça, um dos nomes mais importantes da música flamenca no Brasil e na América Latina. Poucas pessoas sabem desse lado esotérico dele, por exemplo. Ou da atriz que só conseguiu se perceber atriz quando foi fazer um check-in numa viagem e precisou assinar a profissão, como é a história da Silvia Monteiro, cuja história se confunde com a história do próprio Teatro do Paraná, né, da produção teatral no Estado, com a fundação do Grupo Delírio, a fundação do próprio Teatro Lala Schneider. Ou a história de cada um de nós, porque com certeza aqui hoje tenho certeza que tem histórias interessantes com detalhes fabulosos que merecem ser contadas, histórias que nesse momento estão caladas e talvez perdidas em um vazio, mas são histórias que merecem ser contadas e só precisam ser contadas. Obrigado.